Oi pessoal, meu nome é Renato Manganello. Eu vou fazer uma videoaula aqui sobre distribuição internacional de documentários. Para quem não me conhece, eu tenho uma distribuidora que chama Utopia Docs, que eu vou deixar o link no final da apresentação. E essa videoaula é oferecida com o apoio do PROAC Expresso Direto 39/2021. Bom, nessa aula eu vou falar sobre o perfil que um projeto de documentário tem do ponto de vista do mercado, que é diferente da categorização que, por exemplo, o Bill Nichols faz no livro Introdução ao Documentário. Como traçar a estratégia de inscrições em festivais de acordo com cada perfil e negociar os screening fees. A distribuição comercial para cinema, TV, VOD e outras mídias. Como e quando entrar em contato com os agentes de venda, que são os distribuidores internacionais dos filmes, quais são os principais eventos de mercado e os principais sites também. Tem basicamente dois estilos de filmes, comercial e um que é mais apelativo para festivais. Para documentário, o tipo comercial é mais o média-metragem, né, para o mercado internacional, que é o de 52 minutos, que encaixa melhor na grade de televisão, a série e, em alguns casos, alguns longas, né? Tem alguns longas de documentário que também tem um perfil mais comercial. O documentário comercial ele tem uma edição mais rápida, geralmente tem uma narração e entrevistas, né, que é um tipo de documentário mais clássico. E os temas vão desde current affairs, né, que são temas da atualidade. Por exemplo, aqui no Brasil, né, um tema que tem infelizmente despertado muita atenção do Bolsonaro e, por exemplo, do desmatamento. E tem outros tópicos, né, outros temas também, por exemplo, de artes, né, o movimento artístico, por exemplo, biografias, né, de celebridades, são alguns dos tipos de documentários mais comerciais. E tem alguns temas que, né, cada país tem, a maioria dos países é conhecido, né, por alguns temas mais específicos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, é muito conhecido o futebol, a Amazônia e o Carnaval, por exemplo. Então, tem muitos documentários que giram em torno desses temas aqui no Brasil que viajam para fora. O perfil de festivais geralmente é ou longa ou curta-metragem, apesar de ter alguns festivais que aceitam média e série, e é um tipo mais contemplativo, né, com uma edição mais lenta, e de estilos e temas é bem variado, né? Você tem, às vezes, em alguns festivais, alguns documentários com uma edição às vezes mais rápida também. Tem muitos documentários brasileiros sobre indígenas, né, de um modo geral, assim, e alguns acontecimentos relevantes recentes aqui no Brasil, por exemplo, que acabam despertando, né, interesse internacional. Por exemplo, a gente teve, né, nos últimos anos as tragédias da Vale, né, que recentemente foram lançados 2 documentários sobre esse tema em 2 dos principais festivais. Tem muitos documentários sociais que acabam não tendo um apelo internacional porque é uma história muito... é uma história que pode ser replicada nos outros países. Por exemplo, cada país tem
né, os seus moradores de rua, né? Então é muito complicado você fazer um documentário sobre esse tema, a não ser que tenha algo muito especial. Né, caso contrário, né, os buyers, né, que são os compradores, né, os licenciadores dos documentários, eles vão falar que eles vão fazer uma versão, né, no país deles, né, vão produzir uma versão local. E ainda dentro dos temas, tem alguns temas que são mais atemporais, né? Ao invés de ser o Current Affairs, né, que geralmente tem uma duração menor, é, por exemplo, sobre um artista, é, né, dá para vender mesmo depois de 10 anos, né? Bom, com relação à estratégia de festivais, né? Então, né, tem esse trio de ouro, que é o de Cannes, Berlim e Veneza. Aí na América do Norte tem Sundance, Tribeca e Toronto. E aí tem alguns que estão, vamos dizer, um pouquinho abaixo assim, em termos de prestígio, mas ainda são incríveis, assim, se você conseguir estrear num festival desse, que é o South by Southwest, Rotterdam, San Sebastián e Locarno. E na Ásia também tem dois importantes, que são o de Busan e de Tóquio, só que geralmente a rota é estrear na Europa ou na América do Norte e depois ir para a Ásia, né? E assim, alguns desses festivais têm algumas particularidades, né? Que nem o de Berlim, ele é mais político, o de Rotterdam é um pouco mais ousado, né? Os filmes são mais ousados, né? Na linguagem cinematográfica, e o de Sundance tem uma pegada um pouco mais comercial, né? Bem atrelado ao mercado norte-americano. De documentário tem esses aqui também, são os principais de documentário. Tem esses de curtas, né, que são só de curtas, que são os principais de curta-metragem. E tem alguns festivais de nicho, que são, né, tem alguns festivais, alguns circuitos de festivais que né, tratam de temas específicos como esses. Isso é interessante também de pensar quando for pensar no potencial de um filme para festivais, assim, por exemplo, né, tem um circuito muito bem estabelecido de festivais LGBTQ. Então, se um filme estreia num festival LGBTQ, ele pode ter uma boa carreira dentro desses festivais. Se achar que o filme tem potencial, né, para um festival A, vale a pena inscrever, fazer a rodada do ano, né? Inscrever ao longo do ano nesses principais festivais para ver se entra em algum deles. E aí, se não estrear em um desses, infelizmente a carreira de festivais provavelmente será menor, né? E é legal também pensar em festivais que tenham mercados atrelados, né? Que são esses mercados audiovisuais que vão os buyers, né? Vão programadores, enfim, não é só exibição de filme, tem toda a indústria também que vai ali no festival, e aí você consegue já fazer reuniões e né, catapultar talvez, né, a carreira internacional do filme. Né, tanto que todos esses festivais e na verdade todos esses que estão citados aí tem um mercado atrelado. Aí depois que estreou num festival grande, né, na graça de Deus, você
vai pensar na questão de premieres dos filmes, né? Porque, por exemplo, esses festivais principais, geralmente eles pedem ou a estreia internacional, né? Que pode ter estreado no país do filme já, mas não fora do país, ou a estreia mundial mesmo, né? Em alguns casos eles aceitam a estreia só no país, mas cada festival tem meio que uma cota assim de número de estreias mundiais, internacionais que tem que cumprir, né, até pelo prestígio do festival. E aí depois né, a estratégia de um modo geral é mandar para os maiores no primeiro ano. Né, então você busca os maiores de cada país, né? E depois que estreou no país, aí você já pode mandar para os menores, né? Você não precisa esperar, né, até o próximo ano. Às vezes, se entrar num menor, vale a pena você checar com o maior, se eles já têm uma posição, né, para tentar estrear no maior antes de confirmar com o menor. Um filme com uma boa carreira de festivais tem pelo menos 2 anos assim, com bastante festival, né? E aí a partir do segundo ano você vai para os menores, né? E quando entra num festival grande como esse, você consegue pedir uma isenção na taxa de inscrição. Você manda um e-mail pedindo uma isenção, e mesmo se não entrou num grande, você também pode tentar. Materiais que você precisa ter para fazer as inscrições. Com relação ao screening fee, né, que é a remuneração que muitos festivais, na verdade, fora do Brasil, fora da América Latina, né, pagam. Então acaba sendo uma importante fonte de renda, né, na distribuição internacional, né, nesse filme com perfil de festival. E acho legal sempre pedir, assim, sempre que for selecionado num festival que você esteja na dúvida, você pergunta se eles podem pagar um screening fee, que varia de $100 a $800 para longa-metragens. E aí o momento de enviar para os festivais, né? Eu acho que o melhor momento é quando tiver o corte final do filme, mesmo que esteja sem a finalização, né? Sem o som e a imagem finalizadas. E acho que é legal não se apressar assim para enviar, né? Tá chegando o Festival de Berlim, preciso acabar essa edição logo, e às vezes você acaba se apressando e aí depois você não consegue reenviar para o festival, né? Os festivais não aceitam. Então, às vezes é melhor dar um tempo para o filme decantar. Às vezes você surge a ideia de gravar alguma coisa a mais. Assim, é uma questão um pouco secundária, mas se você puder optar por começar com um festival no começo do ano, é melhor, porque muitos festivais pedem o filme de acordo com o ano, né? Então, se você estreou no final de 2020, já vai ser considerado 2020. Então, você acaba excluindo muitos festivais por causa disso, às vezes. E aí você coloca a data de finalização do filme ali, né, bem próximo da estreia, né? Se ainda não estreou o filme, não precisa colocar a data de finalização para antes, né, para não perder alguns festivais. Bom, distribuição comercial, né, que são as mídias comerciais. Para cinema é uma mídia, né, cada vez mais difícil.
ainda mais para documentário e animação. Mas, né, de um modo geral, né, além tirando os blockbusters, né, os longas com mais sucesso em festivais, né, ou com muito sucesso em festival, né, para estrear no cinema, ou, né, no caso de ficção, que tenha, né, um diretor ou ator famoso. O cinema geralmente é uma mídia de investimento, né, para retorno nas outras janelas, né, de TV e VOD. Então é uma janela que o distribuidor ele gasta para depois recuperar, né? Geralmente é assim, né, pela publicidade que gera. E muitas vezes é difícil você conseguir licenciar direto para uma sala de cinema internacional, porque, né, por causa disso, porque para a sala de cinema geralmente rende pouco. Então, às vezes, se você conseguir um distribuidor local que vai fazer a distribuição no país em todas as mídias, aí ele já lança no cinema e depois lança nas outras mídias, né? Esse acordo com os distribuidores locais geralmente é de 5 a 10 anos com exclusividade. E tem a questão do MG, que é o mínimo garantido, que é um adiantamento que você pode pedir para ele pagar. E aí depois você vai receber uma porcentagem de cada mídia, né? 50% de televisão, por exemplo, 30%, aliás, 50% de cinema, 30% de televisão. E aí o dinheiro que for somando, né, o mínimo garantido vai ser abatido, e aí você vai receber, né, depois que tiver superado o mínimo garantido, né, relativo ao seu percentual na soma das mídias. É mais difícil, principalmente para documentário, televisão internacional. Para documentário eles fazem muita produção própria, né, os canais de TV, e tem pouco espaço para conteúdo brasileiro, né? Porque imagina um canal de TV na Europa, né? Eles já não tem muito espaço para longa de documentário, né? Agora imagina um longa brasileiro, né? E a América Latina na televisão na América Latina compra muito pouco. Bom, acho que vale a pena rever o estilo comercial que eu comentei, né, que para doc é mais o de 52 minutos. De documentário, geralmente são canais públicos que licenciam documentários. E aí para televisão, se você conseguir um licenciamento, apesar de ser difícil, mas quando rola, aí geralmente eles pagam um dinheiro bom, que varia de uns 3 a 20 mil dólares. E tem a figura do commissioning editor, né, que é o executivo do canal que vai atuar desde a produção no projeto. Então, às vezes você vê nos mercados assim, né, o trabalho o cargo da pessoa é commissioning editor do canal. E tem também o buyer, né, que é o responsável pela aquisição do conteúdo pronto. No VOD, né, que é para internet, os grandes VODs eles são mais difíceis de licenciar, né? Basta ver, por exemplo, o número de documentários aqui longas na Netflix. Então aí os pequenos VODs, né, valem a pena alguns para fazer o licenciamento já, né, do conteúdo pronto. E eles licenciam por mais ou menos 2 anos sem exclusividade, né? Então você consegue licenciar para outros VODs. A mídia educacional é o licenciamento para universidades dos Estados Unidos e do Canadá.
que é feito principalmente através de distribuidores educacionais, né, especializados, que ficam nos Estados Unidos. Então, você licencia para esse distribuidor e ele faz o trabalho lá. Aí tem a mídia de airlines, né, os aviões, que aí é mais para ficção, do tipo mais comercial, geralmente. Mas alguns documentários podem entrar, mas assim tem que ser documentários mais leves, vamos dizer, né? Nada que o passageiro fique desesperado ali dentro do avião. Então, né, documentário de tema social, por exemplo, é bem difícil. Mas, né, o documentário de uma celebridade, por exemplo. E aí eles pagam de $1.000 a $4.000, uma licença de uns 3 meses. E aí o momento, né, o fluxo, né, dessas mídias geralmente né, o festival ali no começo, aí vai para o airlines, se for o caso, né? Aí depois cinema, ou né, licenciar para um distribuidor local. Aí depois TV e depois VOD, mas hoje em dia isso já está bem misturado, né? A questão dessa ordem, né? De TV e depois VOD. Muitas vezes o VOD já entra junto com o cinema hoje em dia. E aí mais para o final o educacional. Bom, os agentes de vendas, né? Que nem a Utopia Docs, que é a minha empresa, é uma agente de vendas, né? Então, os agentes de vendas, eles fazem a distribuição global do filme, né? Em todas as mídias, né? Em festivais e todas essas mídias que a gente comentou. A maioria é europeia, porque tem um apoio público, principalmente na França, mas na Europa como um todo, para os agentes de vendas. E pela centralidade, né, da Europa no audiovisual, né? Ainda tem essa cultura. E também porque os agentes de vendas dos Estados Unidos têm o perfil de pegar conteúdo mais comercial. Aí vale a pena pesquisar, né, o perfil do agente de vendas antes de mandar, porque tem alguns, né, que trabalham só com ficção, outros só com documentário, outros só com animação. Tem alguns que fazem só festivais, outros só fazem televisão. A duração também, tem alguns que só trabalham curtas. E vale a pena também contactar né, se você tiver na dúvida de seguir com um agente de vendas, é legal contactar né, ver ali o catálogo deles no site e contactar o produtor ou diretora, né, daquele filme, para ver, né, como que foi o relacionamento, se deu tudo bem. Modelo de contrato com os agentes de vendas geralmente é todas as mídias, né, incluindo festivais, com exclusividade. E a comissão varia de 25% a 50%, dependendo da mídia. E em alguns casos eles dão o MG, né, o mínimo garantido, geralmente para completar o orçamento da produção do filme, né, quando o agente de vendas já entra na produção. E aí vai de 3 a 5 anos. E em alguns casos dá para separar a América do Norte do restante do mundo. Né? Um agente fica com a América do Norte, o outro fica com o restante. Aí o momento de enviar para um agente de vendas, de um modo geral, perto do corte final, ou se já tiver a estreia em um festival grande confirmada, né? Assim que tem a estreia confirmada, às vezes você já vai receber e-mail de agente de vendas,
É, ou então você busca, né, para que ele já possa entrar já no mercado desse festival, já atuar nesse mercado. É, mas aí se tiver um nome, uma produtora que já são conhecidos, ou se o projeto tiver um acesso ou um destaque muito especial, aí pode ser que o agente de vendas entre antes, né, já na produção, ali ou às vezes até no desenvolvimento. É, né, muitos dos melhores documentários hoje em dia são pegos pelos agentes de vendas já na produção, né, porque a competição está muito alta hoje em dia. Então os agentes de vendas ficam de olho assim, buscando, né, quais são os projetos que estão acontecendo e aí o agente pode ajudar já na busca de financiamento ou de coprodução internacional. É, e eles estão atuando cada vez mais, né, já entrando na produção, também para compensar, né, uma redução das receitas que teve na área de vendas, por causa do contato direto entre o produtor e a plataforma VOD. Os eventos de mercado, né, tem né, para quem está desenvolvendo o projeto, vale muito a pena, né? Hoje em dia já tem muitos labs ou WIPs, né, que são Work in Progress, eventos de coprodução e de pitch para apresentar o projeto e tem algumas sessões online que alguns festivais têm. Por exemplo, o IDFA tem o Docs for Sale, que são os documentários já finalizados, que ficam disponíveis online ali para os players e para os buyers verem. Bom, aí estão alguns, né, os festivais ali que, né, todos aqueles festivais que a gente comentou lá em cima, que nem eu falei, tem tem esses eventos de lab, coprodução, pitch, rodadas de negócio. Tem esses outros que eu coloquei aí que não tem festival, né? Bom, aí estão os principais sites na minha visão. O Film Freeway, que é um site de inscrição em festivais, com milhares de festivais no mundo todo. Como são muitos, sugiro dar uma olhada, além das regras de inscrição, nos sites e nas redes sociais do festival, porque tem alguns que são muito pequenos e não valem a pena o pagamento nem o trabalho de pedir isenção na taxa de inscrição. O Sinando é um database pago de empresas e profissionais do setor audiovisual do mundo todo, com e-mails e descrição de cada um. O IMDb é um database dos filmes e das suas equipes, que é mais comum para produções dos Estados Unidos ou produções maiores. No Brasil não é tão utilizado. Aí de notícias tem o Tel Aviv News sobre o mercado audiovisual brasileiro, Latam sobre o mercado da América Latina, Variety, Hollywood Reporter e Screen Daily são alguns dos portais dos Estados Unidos, Business Doc Europe sobre o mercado de documentário europeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Esse aí é o meu site. Se quiserem entrar em contato comigo, podem enviar sua mensagem pelo site. Um abraço e viva o cinema nacional!